A oração do credo invertido, também conhecida como oração do credo ao contrário, é uma antiga invocação amplamente difundida em diferentes culturas como uma forma de proteção contra energias negativas. Seu propósito é enfraquecer qualquer feitiço, inveja, mal-olhado ou outras formas de magia negativa, que possam ter sido direcionadas a você, para que essas influências maléficas não possam causar nenhum dano. Acredita-se que o credo invertido seja especialmente poderoso contra o mal invisível e geralmente é recitado em momentos de extrema dificuldade. Muitas pessoas optam por fazer essa oração durante 3 dias consecutivos, buscando uma resposta para problemas angustiantes, como dificuldades financeiras, acumulação de dívidas ou problemas nos relacionamentos. Antes de iniciarmos, solicitamos que nos apoie se inscrevendo no canal e deixando seu like no vídeo. Isso é fundamental para que mais pessoas sejam beneficiadas por meio das nossas orações poderosas. Agora, feche seus olhos, faça seu pedido, tenha fé e ore comigo. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto.
Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida.
na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a vir adonde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a vir adonde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a vir adonde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a vir adonde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos,
dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao, ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao, ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao, ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo,
Pai, Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu.
Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da,
e céu do Criador poderoso. Todo, Pai, Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja. Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus. De direita assentado.
está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu,
Cristo Jesus, em e terra da e céu do Criador poderoso. Todo, Pai, Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus, de direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus, de direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo. Pai Deus, de direita assentado. Está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao. Ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo. Concebido, foi que. Senhor nosso. Filho único. Seu, Cristo Jesus. Em, e terra, da. E céu do, Criador poderoso. Todo, Pai. Deus em creio. Eterna vida. Na carne da ressurreição. Na pecados dos remissão. Na santos dos comunhão. Na católica Igreja Santa, na Santo Espírito. No creio mortos. E os vivos os julgar. A virá donde? Poderoso todo.
Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dus mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso,
Filho único, seu, Cristo Jesus, em e terra da e céu do Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em e terra da e céu do Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em e terra da e céu do Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em e terra da e céu do Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar,
a vir adonde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a vir adonde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a vir adonde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo concebido, foi que Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a vir adonde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu. Dia terceiro, ao ressuscitou mortos. Dos mansão a desceu. Sepultado e morto. Crucificado foi. Pilatos Pôncio. Sob padeceu. Maria Virgem. Da nasceu. Santo Espírito. Do poder pelo
concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao, ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo, concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao, ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo, concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao, ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo, concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito,
no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja, Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde? Poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu,
Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio, eterna vida, na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica Igreja Santa, na Santo Espírito, no creio mortos, e os vivos os julgar, a virá donde, poderoso todo, Pai Deus, de direita assentado, está, céus ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos, dos mansão a desceu, sepultado e morto, crucificado foi, Pilatos Pôncio, sob padeceu, Maria Virgem, da nasceu, Santo Espírito, do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso, Filho único, seu, Cristo Jesus, em, e terra, da, e céu do, Criador poderoso, todo, Pai, Deus em creio,